Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Velocidade CBN, o seu podcast sobre Fórmula 1 e automobilismo. Está no ar o programa dessa segunda-feira, dia 10 de novembro, um podcast muito especial, pós-GP de São Paulo, pós-corrida em casa da Fórmula 1 aqui no Brasil e hoje também com convidada especial. Hoje temos aqui na nossa bancada Antonella Bassani, pilota da Porsche Cup, que esteve correndo justamente em Interlagos também nesse fim de semana. Antonella, sei que foi um fim de semana cansativo, obrigada por tirar esse tempinho para atender a gente aqui nessa segunda-feira. Seja muito bem-vinda à CBN. Obrigada a vocês pelo convite. Como você falou, final de semana ali em Interlagos foi cansativo, porque a gente acaba também consumindo um pouco da energia que acaba tendo em Interlagos durante o final de semana, que é todo mundo muito animado, você acaba se empolgando junto com o pessoal e quando você vê, você tá em casa morto, esgualepado, né? A gente até tava conversando aqui atrás que nessa noite do domingo pra segunda, eu dormi durante 11 horas. Sim. Então, acho que dá pra ter uma ideia, assim, do nível que a gente acaba. Não só eu, piloto, mas também eu acho que todo mundo que esteve, né, em Interlagos acompanhando as arquibancadas, e se duvidar, tava mais cansado que a gente, né? Exatamente, é um fim de semana de muitas emoções, de muitas tarefas para você que tá ali pilotando. Eu que estava lá em Interlagos trabalhando, cobrindo, também dormi 11 horas essa última noite, aproveitei para descansar o atraso de sono aí também do fim de semana. Quem também estava domingo em Interlagos, mas estava mais a passeio, é o nosso Leonardo Félix, que está aqui mais uma vez, meu colega da revista Auto Esporte. Léo, seja muito bem-vindo de novo ao Velocidade CBN. Fala André, fala Antonella, todos que estão aí nos acompanhando. Pois é, estive lá em Interlagos também, foi cansativo também, não dormi 11 horas, quisera eu ter dormido 11 horas esta noite, mas não foi o caso. Mas estamos aqui, vamos que vamos. Legal. Antonella, depois a gente vai passar mais para a parte da sua carreira, mas queria começar falando do GP da Fórmula 1. Obviamente você estava na pista, você estava competindo em outra categoria, então acho que é um fim de semana um pouquinho diferente para você de acompanhar nesse sentido. Mas a gente teve um fim de semana da Fórmula 1 com vitória, domínio completo do Lando Norris, que agora está caminhando rumo ao título aí com 24 pontos de vantagem ao Oscar Piastri. E a gente teve um Max Verstappen brilhando também nesse fim de semana em Interlagos, mas que conseguiu, apesar de voltar para o pódio, mesmo largando dos boxes, a diferença em busca de título aumentou ainda mais, faltando 3 corridas. A situação ficou um pouquinho mais complicada para o Verstappen nessa briga. Eu queria te ouvir em relação a essa briga pelo título da Fórmula 1. Fazia tempo que a gente não tinha uma disputa legal assim, e o Norris agora abrindo vantagem com 3 corridas. Você que já viveu essas experiências de brigar por título, de disputar a categoria até o final, como que é você abrir uma vantagem no fim? Você acha que o Norris tem em cabeça, que ele está encaminhado para esse título da Fórmula 1 mesmo? Eu acho que pode ter a vantagem que quiser, assim, a gente como piloto, às vezes para últimas etapas, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Porque, cara, uma corrida pode mudar o campeonato inteiro, né? É que ele tá à frente, assim, nesse nível, que não é muito distante ainda, né, do Piastri, querendo ou não, tem uns pontos aí, tem bastante ponto, querendo ou não, mas dá para se perder ele em 2 corridas, uma, dependendo do que você faz, você consegue perder esses pontos, Sim. né? Então, ele acaba correndo mais leve, com certeza, por conta desses pontos que ele ganhou de vantagem, mas também tem a parte que ele também vai se cobrar para ele não errar, não fazer nada Uhum. de errado. Se ele fizer igual o Piastri, pô, rodou, bateu, também para ele acaba ficando apertado. Então, assim, ele acaba ficando mais leve, mas ao mesmo tempo eu acho que ele também sente uma pressãozinha, né? E eu acho que o nosso menino de gelo que falavam que era o Oscar. Depois que a McLaren falou que ia priorizar o Norris, eu acho que sentiu um pouco e acabou ficando um pouco para trás. E o Verstappen, a gente nem tem o que falar do cara, né? O cara tá fazendo mágica. Ninguém sabe o que ele tem. Eu tô falando que eu não vi o Senna correr, mas tô podendo ver o Verstappen, Uhum. porque o cara anda muito. Eu acho que o Verstappen está se colocando nesse nível de primeira prateleira da história da Fórmula 1 já há algum tempo. Ano passado ele teve uma das maiores atuações da história do GP Brasil, o GP de São Paulo, mas acho que da Fórmula 1 também, naquela corrida na chuva, que ele saiu de 17º para ganhar a corrida. Acho que esse ano
é tão marcante quanto, talvez. Não necessariamente no nível da temporada passada, acho que a vitória é muito mais pesada, mas o que ele fez ontem foi mais uma vez muito impressionante, né, Léo? E aí queria te ouvir também sobre essa disputa pelo título. Acho que para o Verstappen complicou um pouco mais de vez. E a gente falou muito aqui, principalmente ao longo dos últimos episódios, né, que parecia que nenhum dos dois pilotos da McLaren queria muito ser campeão, estava exercendo uma dominância. Nesse fim de semana, o Norris fez pole para sprint, pole para corrida principal, venceu as duas provas, liderou o treino livre, se eu não estou enganado também. Eu acho que de todas as sessões, ele só não liderou o Q2, foi uma coisa assim. Sim. Então foi um fim de semana mais muito assertivo do Lando Norris, que nesse momento parece que vai ser o campeão da Fórmula 1 de 2025. Pois é, quem diria, né, que neste momento a gente que criticava sempre tanto a cabecinha de Lando Norris, desta vez é ele que tá com a cabeça ali focada, enquanto que, como a Antonella falou, era conhecido como Homem de Gelo, Suposto né, o Homem de Piastri, Gelo. a cabecinha dele foi com Deus, né, foi pra Austrália e não voltou mais. Então, um fim de semana muito realmente assertivo e maduro do Norris. Houve vários momentos ali em que ele poderia ter caído em alguma armadilha ali de ter escorregado ali em alguns momentos, né? De ter se deixado, enfim, cair na pressão. Não deixou, conseguiu fazer tudo que ele precisava fazer. E em relação ao Verstappen, é o que eu vinha falando lá algumas semanas atrás, quando tava todo mundo muito empolgado. Eu lembro que eu te falei assim, mas Sim. o Verstappen, ele precisa ter todos os fins de semana perfeitos. Perfeitos. Em algum isso não vai acontecer. E aconteceu neste. Neste fim de semana, ele perdeu 13 pontos em relação ao Norris. Então, a diferença foi para 49. É muito, muito difícil. A gente tem 3 etapas em disputa, 83 pontos. Claro que não acabou ainda para ele. Tudo pode mudar, mas ficou muito difícil para ele, porque são praticamente 2 corridas inteiras que ele tem que Sim. descontar em termos de pontuação. Em relação ao Piastri, a diferença está mais confortável. Eu acho que tá relativamente fácil de administrar, mas é o que a Antonella falou. Se ele tiver uma quebra, se alguém bater nele, se ele bater sozinho, se acontecer alguma coisa, tudo pode virar. Então, é um momento em que ele ainda assim precisa continuar muito focado, como ele está, para fazer tudo perfeito como ele vem fazendo, que aí ele consegue confirmar com certeza. Sobre o Verstappen, só para finalizar, eu acho que ele fez uma corrida excepcional mais uma vez. Não acho tão boa quanto a do ano passado. Se você quiser, Não, também pode não acho. discutir Não acho também. tecnicamente por quê, Eu mas acho que são 2 corridas marcantes. A do ano passado eu acho que é essa daí, do panteão de grandes corridas da história do Fórmula 1. Esse ano é uma bem memorável, mas também não tá Sim. nesse patamar. Mas enfim, mas só ele seria capaz de fazer o que ele fez ontem, terminar ainda em terceiro lugar, quase na segunda posição depois de largar dos boxes. E o Verstappen agora nessa conta que ficou mais difícil, para ele passar o Norris, né, ele precisa que o Norris termine corridas em quinto para trás. Então, é bem difícil imaginar que isso vai acontecer com esse carro da McLaren que foi tão dominante o ano inteiro. Eventualmente, uma das 3 corridas acho que até pode acontecer, mas para o Verstappen é isso. Ele vai ter que continuar sendo perfeito. E o problema é que para ele sendo perfeito, o carro muitas vezes, o teto vai ser um terceiro lugar em Interlagos, vai ser uma coisa mais nesse sentido. E ainda no que você falou, né, Léo, que você pisou no freio umas semanas atrás, quando o Verstappen estava remando, tirando essa diferença, tinha a questão também de que ele estava brigando contra 2 pilotos só, né? Não adiantava só ele tirar a distância do Piastri se o Norris continuasse pontuando. E no fim das contas, é isso que tem acontecido. E nesse momento, se a gente for olhar, pensar numa questão até meio estatística, né, de projeção de tendência, assim, o Verstappen pode tranquilamente terminar o campeonato em segundo, porque do jeito Sim. que a fase do Piastri tá, o Verstappen vem pontuando muito mais e me parece que esse vice-campeonato tá bem mais alcançável nesse momento. Eu apostaria, hoje se eu tivesse que apostar num vice-campeão, eu apostaria mais no Verstappen do que no Piastri. Sim, acho que também. E eu tava olhando o somatório das corridas depois da... Não lembro se era depois da pausa de verão ou depois do GP da Holanda que o Piastri venceu. Mas o Piastri é tipo o 6º na classificação, uma coisa assim. Tá atrás de Russell, de Antonelli, de um monte de gente. Eu fiz essa mesma que- conta, do é, Leclerc, até do Do Leclerc. Leclerc, exatamente. Então é uma sequência tenebrosa, assim, do Piastri nessas últimas corridas. Vou querer continuar falando com vocês dessa briga pelo campeonato, mas antes disso, só queria deixar aquele recado para quem está acompanhando o nosso podcast. Se você está vendo a gente com imagens aqui no nosso YouTube da CBN, no youtube.com/CBN,
Não esqueça de deixar o seu like, que é só um segundinho que você tira do seu tempo e já ajuda muito na nossa divulgação aqui. De deixar nos comentários o que você achou também desse GP de São Paulo da Fórmula 1. Se você estava lá no autódromo, onde que você estava, o que você assistiu. E claro, de compartilhar esse episódio com todo mundo que gosta de automobilismo, com amigos, familiares, todo mundo que curte, que acompanhou essa corrida da Fórmula 1. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de deixar a sua avaliação e também, é claro, de compartilhar, de mandar o link do episódio de hoje para todos os seus amigos, todo mundo que curte bastante o automobilismo. Antonella, eu queria continuar nessa conversa de briga pelo título pelo lado do Piastri, que vem, justamente como a gente estava conversando aqui, nessa queda, nessa sequência de fins de semana difíceis. Você tem uma carreira muito jovem ainda no automobilismo, mas eu sei que você já passou por momentos muito difíceis que você precisa se recuperar mentalmente também. Como que é viver um momento como que o Piastri está vivendo, em que o seu companheiro de equipe está andando muito melhor, que você vê as coisas não darem certo numa sequência de resultados ruins? Olha, eu acho que pro Piastri é tenso, né? Porque todo mundo colocava uma pressão enorme nele, falando que ele era o cara da McLaren, que a McLaren tinha que priorizar ele. Só que chegou num ponto que, na hora do vamos ver, que a própria McLaren falou pro Norris, né, que era o piloto deles, como né, que ia ter as evoluções no carro e tudo mais. Eu acho que ele não ficou muito contente, né, que eles iam priorizar o Norris. E depois disso parece que o Oscar ele deu uma decaída, né? A gente pode dizer. Só que para o piloto que tá competindo na mesma equipe ver o outro, eu acho que não tem frustração maior que é Uhum. você sentir você perder para você mesmo, né? Por mais que você saiba que às vezes nem sempre os dois carros são iguais, você sempre vai querer estar na frente do seu companheiro de equipe. E eu acho que aí demanda muito tempo, assim, porque na Fórmula 1 a gente não tem, né, tanto tempo igual eu tenho, por exemplo, de uma corrida para outra na Porsche. Lá a maioria é uma semana de que não tem, ou às vezes tem Sim. seguida. Então ele tem que fazer um trabalho bom, tem que estar sempre muito bem com ele mesmo, para ele conseguir recuperar isso. Mas eu não vou falar que é fácil e nem que é muito difícil, né? Mas exige muito mais de você querer do que de qualquer outra pessoa. Aham. E aí, também nessa trinca de pilotos que a gente estava conversando, de Norris, Piastri e Verstappen, você falou que você não viu o Senna, mas você viu o Verstappen. É o cara que mais te inspira na Fórmula 1 atualmente? É quem você estava torcendo para, quem sabe, buscar o título? Como é que tá o seu coração nesse sentido em relação à torcida pelo título na Fórmula 1? Bom, eu vou falar que eu, Antonella, eu nunca gostei do Max como pessoa. Uhum. Eu sempre admirei muito ele como piloto. Dentro das pistas, cara, eu acho o cara, assim, um extraterrestre. Aham. Mas fora das pistas, ele tem aquele jeito que era bem parecido com o Senna, né? Meio arrogante com as câmeras, meio... Sim. Mas às vezes ele consegue brincar ainda. Ainda se sai melhor que o Senna nesse sentido, na minha visão e na minha cabeça, eu acho. Tô Aham. certa? Eu acho que ele consegue lidar melhor. Hoje em dia a gente tem muito mais mídia também, tadinho. Então ele acaba sofrendo um pouquinho mais. Mas o Max dentro das pistas, eu acho que ele não tem mais o que ele tem que provar pra ninguém. Eu acho que ele já provou tudo que ele poderia e muito mais. E ele tem muita coisa pra mostrar ainda pra gente que a gente não sabe. E também eu digo, cara, o Max é uma pessoa que apoia muito o automobilismo. Eu não digo isso não só nas pistas de Fórmula 1, não só nas pistas no geral, mas também no virtual. A gente vê mesmo Sim. que ele tem uma equipe. Eu mesmo estava andando esses dias com o próprio Ariel, que é um cara que faz parte da equipe do Max, e ele falou pra mim que o Max é um cara que apoia muito eles, que sempre tá com eles em todos os momentos treinando, quando não tem Fórmula 1, e que o cara é tipo um viciado. Sim. Um viciado. Então a gente percebe ali que o Max também não é só talento que o cara tem, é muita dedicação, né? Desde a época do cara, a gente sabe que o pai dele sempre falava pra ele, o Levava show ele que ao limite. levava, É. exato. Então, mas isso ajudou muito ele pra ele ser quem ele é hoje em dia. Então, é isso, cara. O Max eu vejo como uma pessoa que tem muita coisa pra mostrar ainda pra gente, que vai fazer muito nome ainda. Mas eu acho que também a Red Bull tem que dar uma forcinha pra ele, né? Tem que dar uma ajudadinha. Nesse fim de semana, a forcinha que eles acharam foi em colocar um motor novo no carro, e aí realmente deu uma força boa para o Verstappen fazer essa remontada no domingo, largando dos boxes, chegar no pódio na terceira posição e quase chegar em segundo. Kimi Antonelli se segurou bem ali no fim da corrida. Léo, queria passar para você com outro assunto, porque se acho que o Max foi o grande destaque positivo do domingo, a gente precisa, infelizmente, destacar com um tom mais negativo o fim de semana do nosso Gabriel Bortoleto, que chegou com muita expectativa. A gente estava muito feliz de ter um brasileiro de novo
na pista em Interlagos. E acho que foi o pior fim de semana dele na Fórmula 1. Não sei se você concorda também. Acho que a gente pode debater o acidente de domingo. Acho que o de sábado é o mais questionável, mas queria ouvir sua opinião sobre esse fim de semana do Gabriel, que bateu 2 vezes, acabou abandonando a prova em si na corrida no domingo, ainda na primeira volta, depois de um incidente com o Stroll. Sim, acho que, né, você acha, eu acho que, acho que o próprio Bortoleto acha que esse foi o Sim. pior fim de semana dele na Fórmula 1 até hoje. É, só um destaque positivo, o Kimi Antonelli fez uma prova maravilhosa. Fez. O fim de Um fim de semana semana dele muito foi bom. impressionante. Esse menino que teve um momento muito difícil na temporada ali, né, na temporada europeia, não estava andando nada, muitos erros. De repente ele se achou desde a etapa passada no México, ele já andou muito bem. Você E sabe, Léo, que não sei se foi o Toto Wolff, se foi algum dos engenheiros da Mercedes, até comentou que perguntaram sobre o Antonelli ter se destacado melhor nas provas fora da Europa, e aí falou que, nesse sentido, pro Antonelli chegar nas pistas que ele não conhecia, ele estava com uma pressão a menos, assim, ele tinha menos responsabilidade de entregar resultado, eram lugares que ele não tinha tanta experiência, então estaria tudo bem se ele andasse atrás do companheiro de equipe. E é de fato muito curioso, porque você pega os resultados dele na perna europeia, que são as pistas que ele correu são de ruins, kart, né? são os piores resultados dele. E aí depois, assim, as pistas que ele nunca tinha ido, os cantos do mundo que ele não conhecia, são os lugares que ele andou É. melhor e, de fato, esse foi o melhor fim de semana dele. Não, e ele andou muito, a forma como ele segurou o Verstappen nas últimas voltas, enfim. Eu achei um corridão dele. E até depois, se tiver um tempinho pra gente falar até do acidente dele com o Piastri na largada ali, mas acho Falaremos. que Importante também, acho a que gente vale. pode, a Queria gente ouvir a opinião do pode Antonella passar também. para depois. Mas enfim, sobre o Bortoleto, eu acho que talvez ele tenha se deixado levar muito pela pressão de ter que performar bem para a torcida, para a galera. Eu acho isso ruim, na verdade. Eu acho isso bem ruim. Porque, claro, a gente não tem um piloto brasileiro no grid desde 2000, de uma maneira perene, né? Desde 2017, a gente teve o Pietro Fittipaldi correndo algumas sim. etapas. Mas desde 2017 a gente não tem um titular brasileiro na Fórmula 1. E me parece que ele levou isso muito ali ao, nossa, eu preciso fazer bonito na frente das pessoas. A própria tentativa de ultrapassagem dele na última volta da Eu sprint não me sei nem se pareceu era isso. um eu preciso, mas talvez um eu quero mesmo. Eu quero, que seja, Sim. mas de qualquer forma é um tipo de pressão que eu acho que é muito ruim, porque o Bortoleto, nem piloto nenhum, precisa se colocar nessa situação. Ninguém tem que fazer nada pela torcida ou por correr em casa, ninguém tem que fazer nada diferente. Acho que ele tem que correr como ele sempre correu. É claro que você pode colocar, né, a pessoa entra ali no entendimento que não, eu preciso em alguns momentos ser mais agressivo, tal, decidir mais ultrapassagens. Ok, isso é uma coisa. Agora uma outra coisa é você decidir fazer isso Sim. numa última volta de sprint, numa manobra suicida de ultrapassagem, valendo uma 10ª posição que não vale ponto nenhum. Então, assim, vale a pena fazer isso? Não. Então, acho que espero que tenha sido um aprendizado bom pro Bortoleto nesse sentido. Eu vi muita gente colocando a culpa no Stroll no acidente que ele teve com o Bortoleto na largada no domingo. Não acho que seja culpa do Stroll. Eu acho que foi ali um lance de corrida entre os Tô dois. contigo. Mas talvez o Bortoleto também pudesse ter se posicionado melhor ali naquela curva. Ali é um ponto que não é um ponto de ultrapassagem, ali no Bico de Pato, de forma alguma. Enfim, foi um fim de semana muito ruim para ele. Uma pena, mas a gente espera que ele leve esses aprendizados para que, enfim, tanto no próximo fim de semana quanto no próximo GP do Brasil, ele venha com uma outra cabeça para poder aí, de fato, fazer o que ele sabe. E nos poucos contatos que eu tive com o Gabriel lá no fim de semana, que a gente teve oportunidade, nós da imprensa, de fazer pergunta para ele, no sábado eu perguntei para ele sobre essa questão de se tinha pesado, de fato, estar em Interlagos para ele tentar essa manobra na última volta da sprint, no momento que não valia nada. E aí eu acho que eu usei uma comparação que ele não gostou muito, que ele pareceu ter ficado meio irritado, porque na China, na corrida sprint da China, o Durham bateu nele na última volta, quando eles estavam brigando, sei lá, por 17º, 18º, uma coisa assim. Mas eu usei essa comparação basicamente só para dizer, cara, era uma tentativa de manobra no momento em que não valia muita coisa, em que talvez você tivesse mais a perder do que a ganhar. E ele falou sobre isso, de querer ser mais agressivo, que ele se preservou muito, se ele recuou muito das disputas
nesse início de carreira dele na Fórmula 1, que ele achava que estava na hora dele aprender a disputar mais, a tentar mais ultrapassagens. Achei interessante, eu até concordo com essa perspectiva dele mesmo, de que acho que ele se preservou de tentar coisas mais arrojadas nas primeiras, sei lá, 10, 15 etapas da Fórmula 1, que ele também não tinha muito carro para competir nesse sentido e que agora ele queria errar mais nesse momento, para depois, quando ele, quem sabe, tiver um carro melhor no futuro, estiver brigando por pódios, por vitórias, aí ele não cometer esses erros nesses momentos que possam ser mais importantes na carreira dele no futuro. E aí depois, ontem no domingo, depois da corrida, eu acho que ele já estava admitindo mais que, ok, tudo bem querer ser mais agressivo, mas não era o momento mesmo de tentar aquela ultrapassagem, enfim. E tem uma outra questão também que eu acho que é importante a gente falar desse acidente do sábado, que foi mais feio, mais grave, que ele chegou a conseguir fazer essa manobra na volta anterior. Ele tinha colocado lado a lado com o Albon ali na primeira curva, e o Albon repassou ele depois na reta oposta na descida do lago. Então, ele tinha pelo menos uma base ali de, bom, deu certo na última volta, vou tentar de novo. E aí na segunda vez não deu certo. E sobre o segundo acidente, eu acho que ele foi pego meio de surpresa mesmo, com o Stroll abrindo um pouco mais a curva, e acho que ele não imaginou que ele colocar um pouquinho a roda na grama, na terra ali, fosse fazer ele rodar e bater daquele jeito. Queria ouvir de você também, Antonella, sobre o Gabriel, mas também no sentido de ter um piloto brasileiro na Fórmula 1, como que é isso para você que corre numa categoria que corre junto com a Fórmula 1 Interlagos também, se isso traz mais visibilidade para vocês. E se você quiser dar sua opinião sobre os incidentes, você fica à vontade para comentar o que você quiser aí em relação ao Bortoleto nesse fim de semana. Não, eu acho que o Bortoleto ele correu com bastante pressão, né? A primeira vez depois de quantos anos? 8, foi? 8. 8? Depois de 8 anos sem um brasileiro de definitivo assim na Fórmula 1, eu acho que ele se sentiu bem pressionado. Eu, pelo menos, quando eu estava chegando em Interlagos e via todo mundo com asinhas, querendo ou não, você pega e fala, caraca, preciso hoje mostrar. Eu mesma, ali na Porsche, já senti uma pressão de, tipo assim, pô, tem que pegar um pódio, tem que Sim. mostrar, entendeu? Então, pra ele, eu acho que ele sentiu mais ainda que ele precisava disso. Eu achei que na corrida sprint, na tentativa de ultrapassagem que ele fez, né, que ele acabou batendo, na minha opinião, eu acho que ele deu uma forçada a mais ali, porque mesmo que ele tinha conseguido na volta anterior, como se falou, a pista estava muito traiçoeira ainda. Sim. Ela tinha os pontos molhados. E foi o que aconteceu, cara. Ele literalmente pegou uma meio que, né, uma parte um pouquinho mais úmida. E ele virou passageiro, não tinha o que fazer. A gente viu muita batida assim também depois na própria Porsche mesmo, na primeira corrida que a gente teve. Da Sprint Challenge. Muita gente aconteceu isso, de querer passar ali e acontecer a mesma coisa. Aham. Inclusive, não teve nem corrida da primeira da categoria Challenge, né? Por conta dessas batidas que teve ali no S. Já na corrida do domingo, do Gabriel, eu acho que ele forçou um pouco a barra ali, sim. Ali na Fórmula 1, acho que não seria um ponto legal. Ali tinha meio que um trilho, né? Até mesmo que a gente tinha feito. E ali, quando você passava um pouco da freada ali no bico de pato, você não fazia curva. Você Aham. passava reto. E eu acho que o que ocasionou ele ter batido não foi nem ter pego um pouco da grama, e sim ele tá meio úmido ainda, Ah, porque realmente estava úmido ali ainda. Então, quando ele freou ali na parte meio úmida, aí ele foi pra grama e foi inevitável, não tinha o que ele fazer. O Stroll também poderia ter ido um pouquinho pra dentro, ele poderia ter ser mais colaborado, amigo. ser mais amigo, mas o Gabriel tinha feito uma baita largada, cara, já tava indo super bem. Primeira volta e primeira volta também, às vezes a gente não pode colocar tudo a perdendo em uma volta. Mas o Stroll poderia ter ajudado um pouco o nosso brasileiro aí, porque ele ferrou a gente também um pouquinho, a gente pode dizer. Mas o que ele falou na entrevista, não tem como apontar o dedo pra um e nem pra outro, né? Afinal, era a primeira volta, todo mundo querendo disputar. Mas eu acho que talvez se ele tivesse recolhido e ter esperado um tempo melhor pra ultrapassar, eu acho que ele tinha ganhado mais. Mas também a gente não está ali na hora pra decidir o que o piloto faz, a gente tem Uma que decisão decidir. muito É rápida. uma decisão muito rápida, então, às vezes também ele não esperava que podia estar ainda a pista meio úmida, travar ele pra grama e ser inevitável. Mas é isso. É. Acho que foi um anticlímax muito grande para todo mundo que estava em Interlagos, torcendo pelo Gabriel, principalmente no domingo, porque no sábado a batida foi forte, acho que todo mundo ficou mais assustado no sentido de esperar que estivesse tudo bem com ele e sabendo que ainda tinha mais coisa pela frente. Mas é isso, acho que é uma questão que, dessa batida no domingo, disso, de questão de milissegundos, o espaço que ele tinha visto inicialmente fechou e aí, de repente, quando ele viu, acho que ele já estava no Não tinha o que muro. fazer, né? É.
E, Léo, eu queria passar com outro assunto ainda da Fórmula 1 para você, para a gente falar da Ferrari. Eu não ia falar de Ferrari esse fim de semana, porque apesar dos Ferrari dois. correu, nem É, lembro teve mais. isso. O Lewis Hamilton e o Leclerc abandonaram, e aí você já pode falar da punição também, porque eu vou emendar o incidente do Piastri, que acabou tocando no Antonelli, que acabou tirando o coitado do Leclerc, que não tinha nada a ver com a história. Mas o que eu queria puxar da Ferrari com você é que, assim, eu abri ocasionalmente, né, meu celular, meu computador, fui ver as notícias e de repente tá lá o John Elkann, o presidente da Ferrari, elogiando muito o trabalho dos mecânicos da Ferrari, dos engenheiros, falando que o carro é muito bom, que quem tá atrapalhando são os pilotos, que não estão falando demais e não estão focando no trabalho deles. É, E aí, Léo, eu queria apenas ouvir a sua opinião. Depois eu falo a minha, mas eu queria ouvir a sua opinião. Os pilotos são os culpados da fase da Ferrari? São, né? É o Lewis Hamilton, é o Charles Leclerc, é o Sebastian Vettel, é o Fernando Alonso, é o Kimi É. Raikkonen, é o Felipe Massa e toda esta leva de pilotos que vem passando pela Ferrari nos últimos 20 anos. Todos eles são os culpados, nunca é a própria Ferrari. Né? É a resposta que eu acho que a gente Sim. pode dar. A Ferrari não ganha um título mundial na Fórmula 1 desde 2007. Então já vai fazer 18 anos. Então, se a culpa disso é sempre dos pilotos, acho que tem uma. Eu acho que isso diz muito do porquê que a Ferrari continua onde ela tá. Mas o Leclerc é um azarado, né? Não tem jeito. Impressionante. Ele é. Impressionante. Ele realmente, cara, é assim, o pessoal fala que ele é o René Arnoux, né, dos tempos modernos. Realmente, ele é impressionante. Ele fez uma classificação maravilhosa para o equipamento que ele tinha. E, enfim, estava no momento errado, na hora errada, acabou abandonando. E o Hamilton, claro, claramente o Hamilton tá numa fase assim. Ele parece meio deprê mesmo, assim, né? Ô, Léo, eu fui falar com o Hamilton no sábado também, depois da classificação. Perguntei pra ele, cara, como que você tá mentalmente? Foi uma classificação difícil ontem, classificação na sprint, né? Classificação difícil hoje de novo. Como que você tá mentalmente? Sei que é uma corrida importante pra você, né? Uma segunda corrida de casa. E a resposta dele, assim, não estou bem. E ele tá com esse semblante, assim, É. depressivo mesmo, totalmente, cara. A sensação que a gente tem é que o Hamilton, eventualmente, ele vai parar pra se cuidar. Eu tenho essa sensação, porque o que transmite pra gente é de que ele tá realmente muito triste, muito mal, assim. E é um pouco do que ele falou também depois da corrida, né? De que essa temporada é um tremendo pesadelo, é um sonho que virou um pesadelo pra ele muito rápido. Exatamente. E que começou com aquela vitória na corrida sprint na China, Sim, né? Que parecia que as coisas iam ali se encaixar e aí tudo foi saindo do lugar, enfim. Mas, independentemente disso, você culpar os pilotos. Cara, esse carro da Ferrari é ruim. É um carro ruim. A Ferrari vai passar sim. aí a primeira temporada desde 2020 que eles ficam sem vencer uma E corrida. 2020 foi aquele ano que eles tinham feito o motor além das regras em E 2019, fizeram tomaram aquele um acordo gancho, que ninguém sabe direito o que fizeram por baixo dos e panos, e aí caparam o motor. exato. E aí a Ferrari tinha um carro É. bem ruim em 2020. Então, enfim, eu acho que aí realmente é culpar os pilotos por isso é um pouquinho demais. E enfim, e é isso. Acho que só fiquei muito surpreso com essa declaração do John Elkann. Acho que ele pode até ter ficado irritado com o Hamilton, falando que ele chegou muito empolgado para essa temporada da Ferrari, que era um sonho que virou um pesadelo, mas não dá para a gente achar que o carro da Ferrari era um carro para estar brigando por título, por vitórias esse ano. E a Ferrari agora na briga pelo segundo lugar no Mundial de Construtores perdeu muito terreno para Mercedes, mas também para Red Bull. A Ferrari despencou do segundo para o quarto lugar na tabela de construtores, então Eles vão perder para a Red Bull, que só tem que um só tem um piloto, piloto, né? Na exatamente. verdade, não é que eles estão perdendo o campeonato É. para a Red Bull, eles estão perdendo o campeonato para o Max Para Verstappen. E aí, Léo, a gente falou um pouquinho do Kimi Antonelli, pra gente fechar o fim de semana de GP de São Paulo, que eu acho que merecia uma repercussão um pouquinho maior. Queria falar da molecada num geral, desse grupo de novatos, porque além do Kimi Antonelli ontem muito bem, o Berman terminou em sexto, faz uma grande sequência após férias, o Lawson e o Hadjar foram pros pontos, o Colapinto teve um fim de semana aceitável, o Bortoleto foi o pior dos novatos, mas num sentido de que todos os novatos me parecem que nessa reta final de temporada, já fazendo meio um fechamento do ano de 2025 da Fórmula 1, acho que, pelo menos pra mim, dá pra gente dizer que os 6 já se provaram que eles pertencem à Fórmula 1. Não sei se você concorda também, Léo. Concordo plenamente. Eu acho que
Talvez quem estivesse mais devendo fosse justamente o Antonelli, mas eu acho que nessas últimas corridas ele mostrou a que veio, E ele tinha a comparação mais difícil também, né, nesse sentido, com com certeza. o E a George maior Russell. pressão também, porque é quem tá na equipe melhor, então Exatamente. quem tinha a obrigação de conquistar mais resultados era ele. Antonella, você que estava lá também, querendo ou não, meio envolvida no ambiente todo, se você tiver alguma história, algum encontro com um piloto que você quiser contar aqui, você fica à vontade também. Mas eu queria passar nesse momento mais para sua carreira, para sua trajetória como piloto mesmo. E queria que você contasse do início mesmo. Quando foi a primeira vez que você andou num kart? Como que foi essa experiência? Onde, quando, com quem que te ensinou? Como é que foi o seu comecinho no automobilismo? Não, voltando pro Fórmula 1, a gente acaba não tendo, tipo, acesso muito ali aos pilotos, né? Mas teve uma hora que eu fui na fanzone, na sexta-feira. O meu sonho, na verdade, é conhecer o Hamilton, né? Aham. Eu sempre tive isso. Teve uma vez que eu vi ele de longe, quando era a pandemia em 2021, não, que a gente não teve corrida em 2021. Eu vi ele de longe e comecei a chorar muito. Aí desde então eu falei, cara, um dia eu preciso pelo menos falar um oi pra ele, né? E daí, nessa etapa agora que eu fui na fanzone, eles falaram que eu não dei oi pra ele por questão de, tipo, 10 segundos. Eu cheguei e ele tava fechando a porta do carro. Puxa vida. Pra ir lá pro. Mas, dito isso, depois na fanzone mesmo, eu consegui pegar o Alonso e o Stroll jogando. Como é que é o. Tipo, que tem os bonequinhos, você tem que rodar. Pebolim? Pimbolim? Pimbolim, com dois fãs lá. Essa foi as coisas estranhas que eu vi durante o final de semana que, tipo, eu falei, nossa, que aleatório, né? Tipo, O Alonso eu ainda consigo ver disputando uma partida de pebolim. O Lance Stroll me ele tava surpreende. super feliz. Daquele jeito, Muito. Lance Stroll, Ele né? tava, tipo. Eu imagino. Isso a gente consegue ver bem. Não, Toda, é muito estranho. Eu vi de perto, eu pude ocupar de perto e fiquei, caraca. toda a O Lance alegria Stroll é de um Lance cara Stroll. que a gente sempre comenta também, assim, que ele parece ser uma pessoa. Que assim, acho que 80% das pessoas que gostam de automobilismo adorariam ser pilotos de Fórmula 1. Imagino que é o seu caso também, Antonella. E Sim. o Lance Stroll, eu acho que é. Acho que eu falei 80%, mas eu diria 99,9%. O 0,01 é o Lance Stroll. Porque ele me parece ser uma pessoa que é filho de um cara, um pai muito rico, tem muitos benefícios na vida. E ele me parece meio cansado do ambiente da Fórmula 1, que ele já não tá Sim. mais afim, que ele queria estar curtindo a vida dele viajando, sem ter preocupação, sem estar trabalhando mesmo. Tenho a sensação de que a Fórmula 1 virou um trabalho pra ele e ele não tá muito mais afim de curtir. E é isso que você falou mesmo, Antonella. Um cara bem blasé nesse sentido. Não, eu não entendi nada. Tipo assim, você olha até o jeito que ele tava caminhando, né? Até eu fiquei, nossa, que, que bom, né? Que ótimo ver isso. Mas eu comecei no kart agora mudando pra minha carreira um pouco. Comecei no kart com 4 anos de idade. Bem cedo. Bem cedo, geralmente, né? As pessoas começam com 7, 6. Então 4 aí foi a mais um pouquinho mesmo. Meu pai se precipitou um pouco. Mas o meu Dinho e meu pai, eles corriam de carro de terra lá em Santa Catarina, na minha cidade chamada Concórdia, Oeste Catarinense, pertinho de Chapecó, onde vai ter um autódromo agora que fica pronto para o ano que vem. Que tá ficando assim, super legal. Super. Vai ser uma honra, né? Se a gente, Aham. se a gente conseguir correr lá, vai ser em casa praticamente, né? É o primeiro autódromo de Santa Catarina, então pra gente tá sendo algo muito grande, muito significativo, porque lá a gente tem bastante pilotos de Santa Catarina, então é muito legal ver essa iniciativa do pessoal de Chapecó. E daí a gente corria no. Meu pai e meu Dino corriam no Cavalo de Aço, que era em Joaçaba, que é um autódromo de Aham. terra. Não sei se vocês já viram isso. Um autódromo mesmo de terra. Sim. Você imagina Interlagos sem asfalto? Então Sim. é isso aí mesmo. E daí eles corriam lá e meu pai começou a me levar aí uma vez pra eu acompanhar e tudo mais. Passado disso, ele falou pra minha mãe que ele precisava ter um pilotinho. Ele só podia ter pilotas, que era eu e minha irmã. Perfeito. Ele tentou colocar a minha irmã. Minha irmã deu 2 voltas, rodou, bateu numa árvore e falou que não queria mais. Aham. E daí eu pedi se eu podia andar. E ele falou Você que pediu. eu pedi. E daí ele falou que não dava, que era muito difícil, que eu não alcançava os pedais, que tinha que crescer mais um pouco. Ele falou que eu fiz a maior birra que ele já viu de uma criança da história e ele conseguiu me colocar no bendito kart. Dito isso, ele viu que eu fui levando o jeito, travou o acelerador. Ele nem me puxou na cordinha, isso eu achei meio errado, né? Ele falou que não me puxou na cordinha. Hoje em dia as pessoas puxam na cordinha pra criança ver, né? Aham. Ele falou que não fez isso, só travou o acelerador.
E me deixou aí. Ele viu que eu gostei, fui andando, fui pedindo pra subir nos finais de semana no kart. E ele começou me levou a correr. Em tudo que era canto ali de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em todos os cartódromos possíveis, eu corri ali, em Aham. corridas pequenas pra evoluir. Mas ele falou que eu era muito ruim, que ele se decepcionou bastante comigo no início e que ele pensou algumas Olha vezes em só. desistir de mim. Que ele. Imagina, eu nunca tive coach, eu não tinha nenhum coach. Ele era o meu coach, Aham. entendeu? Ele era meu mecânico e meu coach. Você Ele que. chegou a falar pra ele que ele era um coach ruim também, ou não? Não teve essa Ah, eu acho que resposta não, dele? não lembro, acho que não. Acho que não. Mas eu escuto hoje dele, Antonella, você nunca teve coach, porque você tá falando talvez de tempo seu. Eu falei, pai, as coisas mudam, né? E dele, não, filho, mas eu tô aqui. Eu falei, tá bom, pai, tá bom. Tá, mas passada disso aí teve com 7 anos, quando tava. Tinha recém ganhado minha primeira corrida em ingleses. Quando eu tinha 6. Foi 2012. 2012, ó, Sim. tá quanto É. tempo? Faz bastante pra mim já, viu? Sim, não é. Pra gente ainda é meio recente, assim, mas pra você é bem mais longe. É. 2012 a gente tem bastante memória, né, Léo? No 2012 É, já tava 2012. trabalhando na área já de... É, não, ainda não tava nesse ponto, mas continue, Antonella. Aí em 2012 eu tive minha primeira vitória em ingleses de kart. E depois de ingleses eu fui. Inclusive, eu corri nessa corrida, foi uma das primeiras coisas que eu tava fazendo com o Gomes, Gabriel Gomes, que hoje tá aparecendo bastante na Fórmula 4, tendo essa Uhum. chance. Enfim, cara, o Gomes anda muito, sou muito fã do Gomes em si. E eu corri praticamente minha vida inteira de kart com ele, então eu sei bem quem ele é e o que, que ele faz pra estar lá hoje em dia, né? O cara é bizarro. Eu posso dizer que se ele tiver a chance de chegar na Fórmula 1, eu diria que ele podia ser possivelmente um Aham. Verstappen 2, tá? Porque o Ó. cara anda muito bem mesmo. Só não sei se ele vai ter a condição, como é que vai ser, se vai conseguir chegar mesmo, mas eu queria poder ver ele um dia lá pelo piloto que ele é. É, e depois disso eu tive um acidente em Tarumã, Eu ia num perguntar disso também. campeonato gaúcho. Com 7 anos de idade eu pesava, eu acho que nem 30 quilos, né? Eu era um cotoco de gente, não fazia nada a não ser comer terra. E daí, tinha terminado já a corrida, é, eu não vi, eu acho que a quadriculada vi que tinha terminado a corrida e o pelotão na frente tirou o pé muito rápido, passou da linha e tiraram o pé. E eu, pra desviar, pra não bater no piloto, eu puxei pra direita. Só que quando eu puxei pra direita, acabei capotando. Só que nesse que eu fui capotando, eu segurei tão forte o volante que meio que o meu pulmão virou um tijolo. Aí quando deu impacto no chão, rompeu a carena, que é um caninho que leva ao pulmão esquerdo. E nisso que rompeu a carena, ninguém sabia o que era. Aham. Ninguém tinha ideia. Pro meu pai também tava tudo bem. Eu só tinha capotado, tudo bem, kart não faz nada. Se fosse tinha quebrado um braço, tava tudo certo por ele. Então, nisso, quando a ambulância chegou lá, tirou o kart em cima de mim, eu não capotei uma vez, né? Eu capotei algumas. Só que eu não tenho nenhum machucado do acidente, não tenho absolutamente nada. Só aí esse negócio mais sério do pulmão, que aí foi tenso. Que daí eles não sabiam o que eu tinha. Quando eu cheguei no hospital, tinha uma equipe preparada pra ver de costela. Acharam Aham. que eu tinha quebrado costela e tinha dado alguma coisa no pulmão daí. Só que eles foram mais adiante, o médico veio me perguntar o que eu senti. Eu falei que eu não sentia dor nenhuma, que eu só não conseguia respirar. Aí ele viu que o negócio era mais sério. Aham. Aí mudou toda a equipe. A minha mãe já tinha sido meio que falaram pra ela sair do hospital, que ela não podia mais ficar lá comigo, e que eu teria que ir pra UTI direto. E daí nisso a minha mãe ligou pro meu pai, falou que a situação era um pouco mais grave do que a gente pensava, e meu pai tava indo lá no cartógrafo carregando os kart. Então eu tava ainda aguardando o barraco, conversando com o pessoal. E quando ele soube, ele foi pro hospital daí correndo. Aí nisso o médico explicou toda a situação. Quando o médico, meu pai falou que quando ele explicou a situação, eu já tava fazendo a cirurgia, já tava em processo de tubação. E logo depois que eles tiveram a conversa, eles tiveram que passar com um psicólogo pra falar sobre óbito, pra ver, sabe, esse Nossa. negócio. Então, Pra eles deve ter sido muito pesado mesmo. Nossa, então, eles imagina. passaram por esse negócio de ter que estar ali no hospital, conversar com a psicóloga do hospital, pra se realmente acontecesse alguma coisa, eles Mais estarem grave. preparados. E no meio da minha cirurgia eu tive 6 paradas cardíacas, então poderia Cara, dar alguma coisa, alguma merda muito fácil.
E depois da minha cirurgia, a gente teve um problema com intubação. Que eu tava num hospital e eu precisava ir pra outro. Só que eu não conseguia ir, porque eu chegava pra entrar na ambulância, quando eles começavam a levantar a maca pra me colocar dentro da ambulância, eu desestabilizava. Olha. Aí eu ficava de novo. Aí por isso que eu fiquei muito tempo na UTI. Fiquei 7 dias na UTI, porque eles não conseguiam me transferir de Transferir. hospital. E daí eles tiveram esse negócio e daí eles falaram que tiveram que arriscar alguma hora. Que eu precisava sair daquele hospital, que as intubação precisava sair. E daí eles tiveram que arriscar alguma hora. E falaram que nessa hora que eles tentaram arriscar, na hora que eu desestabilizei, eles só me colocaram pra dentro e eu estabilizei de novo. E aí tava meu pai, minha irmã precisava voltar pra escola, afinal já tinha meio que passado uma semana. Sim. Eles estavam em Porto Alegre e minha irmã tinha que voltar pra escola. A escola foi avisar e tudo mais. E agora eu vou contar uma parte engraçada aí. Quando eu na UTI, meu primeiro dia que eu acordei, minha mãe tava comigo. E eu tinha pedido um Furby de presente se eu Sim. ficasse campeão ou vice. E daí na época tava os Furby na época e minha mãe falou que eu pedi o Furby. E daí ela falava que ela dormia lá comigo, que ela ficava lá comigo em alguns momentos. E ela falava que ela tomava só susto por causa daquele Furby, que daí falava. Sabe o que o Furby fala? Ele Assim, faz. ele mexia, só mexia. E daí minha mãe, cara, falou que ficou a 2 passos de jogar o Furby fora. Só que sabe o engraçado? Eu pedi um Furby, sabe o que minha irmã pediu? Um Ah. caixão da Monster High. Então, assim. Um timing meio Meio errado, errado, né? errado, meio Então. complicado. E daí tinha o caixão da minha irmã batendo, assim, que a gente tinha uma Ducato, sabe o Ducato? É uma Ah, vanzinha, sim, meio que uma sim. maçã. E daí ficava assim na frente, daí o caixão ficava batendo. Minha mãe falava que foi traumatizante. Ah, imagino. E depois teve essa do Furby ainda. E daí, quando o primeiro dia que eu acordei na UTI também, eu perdi pro meu pai que lugar que eu tinha chego e cadê onde tava o Na meu troféu. corrida. É. E daí ele teve que. E tiveram que trazer o troféu até o meu Você pai, pro tinha meu pai chegado me em que lugar? mostrar. Segundo. Segundo. Por isso que eu acabei ganhando Furby. Entendi, entendi. Entendeu? E daí. Aí quando eu acordei no hospital, eu tinha recebido um vídeo dos pilotos da Stock com hashtag Força Total. Cara, um vídeo Aham. sensacional. Eu amo esse vídeo, eu tenho salvo até hoje num DVD. Eles fizerem um DVD. E daí também eu escutava. Eu tinha uns delírios no hospital, não sei se isso é por conta dos remédios que acontecia, mas eu tinha uns delírios meio punk. Eu escutava o hino nacional, aí eu começava a cantar a música do Carrossel, que eu assistia Carrossel, só que não passava na Sim. televisão lá do hospital. E também o hino do meu colégio. Só que eu não sabia em que dia a gente tava. Eu não sabia É, quando a gente muito tava. remédio, você tava saindo de intubação Eu não também. sabia o mês que a gente tava. E foi 5 de setembro. Entendeu? Então fazia sentido talvez eu escutar o O hino. hino Fazia, vai que nacional, é. eu não tava ficando louca. Aí passado disso, passou uns tempos. Quando eu recebi alta, depois de 14 dias no hospital, eu fui andar de quadriciclo. Que daí foi quando eu quebrei o E você pulso. saiu do hospital falando que queria voltar a correr de novo já. Falei. É. E daí eu quebrei o meu pulso, andando de quadriciclo, que eu capotei o quadriciclo. Na sequência. Na sequência, a gente tava E seu pai e sua mãe na não te fábrica. enrolaram em plástico bolha, deixaram quieta num cantinho depois disso, não? Não. Foi pior, tá? Foi pior, porque a gente saiu lá, tava fazendo competição de quem fazer a volta mais rápida que o quadriciclo. Pô, você assim, ô pai, dessa vez eu respiro, mas acho que quebrou. Aí, beleza, engessou tudo mais, era verão. Eu tava começando o verão, né? Setembro, Sim. tava começando o verão. Eu pulava com gesso na piscina e tudo mais. Resumidamente, o gesso apodreceu no meu braço. Eu tive que tirar o gesso e quando foram cortar o gesso, cortaram o meu braço. Nossa. Então foi ótimo, foi excelente, assim. E aí depois disso eu não coloquei mais o gesso, continuei vivendo a vida normal, só que tinha uma clavícula quebrada ainda do acidente e costela. Então o capotamento ali do Puxa vida. quadriciclo foi o pior do que o meu acidente, tá entendendo? Aham. E daí eu tinha que voltar de 15 em 15 dias, os primeiros 3 meses pra Porto Alegre pra encher um balão e dormir, pra eles verem como tava a cicatrização, porque teve que costurar, né, querendo ou não ali. E daí foi isso. Fiquei 6 meses sem nem poder caminhar direito, mas podendo andar de quadriciclo, aparentemente, né? E eu não sei nada. Do que eu falei agora, eu Eu não ia sei nada. perguntar isso, se você tinha memória de todas essas coisas, porque você era Não, pequena, mas, enfim, vai pro hum, hospital, entubada, tudo não, mais. não, eu não sei nada. Minha mãe, ela é psicóloga, né? Ela falou pra mim que, tipo, foi querendo ou não, algo traumatizante. Por mais que não seja, eu não sinta nada, eu não tinha Sim, sentido nada na época,
Para uma criança é um negócio que meio que fica traumatizado pro resto da sua vida, né. Mas que eu não vou lembrar de muita coisa por conta desse momento meio que de choque que eu tomei. Sim. E então eu sou assim porque teve uma vez que eu, meu pai e minha mãe, a gente sentou pra conversar sobre o acidente, a gente ficou umas 2 horas conversando. Os 2, resumidamente, choraram um monte, porque estavam um contando Claro. a visão do outro. E aí minha mãe também falou que na ambulância, cara, minha boca borbulhava sangue, eu só falava pra minha mãe que eu não queria morrer. Então, assim, eu só sei pelo que me contaram mesmo, muito por cima, e são essas as minhas memórias. E também eu lembro uma vez que essa eu lembro, essa eu posso falar que eu lembro. Eu estava de fralda por causa dos remédios e com um elefantinho, sabe? Você tem que ficar com o Aham. elefantinho. Sim, E daí eu arranquei o elefantinho. Eu falei que eu ia fugir do hospital. É, sim. e eu tentei fugir do hospital. E daí as enfermeiras me pegaram, cara, colocaram um negócio pra me acalmar na hora. Isso aqui eu comecei a xingar as enfermeiras de tudo que era nome. E falei que eu tinha gasolina na veia, que eu tinha que sair de lá. E daí, depois disso, a minha mãe ficou meio desapontada. Ela falou, não, não vai. Bom, a gente espera, Antonella, que também tudo que você podia ter de azar com acidentes no automobilismo já tenha passado nessa sequência aí que você teve do quadriciclo e também do kart. Queria perguntar agora para você mais sobre o seu vínculo com a Porsche, porque você é pilota da Porsche, da marca, você está correndo na Porsche Cup, mas queria saber como que aconteceu esse contato, como que foi essa proposta vindo do lado deles, se você pudesse contar essa parte da sua trajetória também. Claro. Depois do meu acidente, eu comecei a vir pra São Paulo. Foi com 9 anos e foi quando eu falei que a gente realmente ia ter essa evolução, né? Que daí foi 2016, 2017, que teve o nosso amigo que entrou agora, que falou que narrou umas corridas minhas na Granja O, Viana. o nosso Thiago Barbosa, diretor de redes sociais aqui da rádio, antes do podcast da gravação, falou que narrou as corridas suas na Granja, né, aqui em São É, Paulo, e isso. foi quando eu comecei a correr em São Paulo. E aí foi quando eu comecei a ganhar muita corrida, comecei a aparecer mais, e foi quando eu fui melhorando. Com 13 anos, eu fui pro FIA Cruise on Track, lá no primeiro ano, né, que teve Olha seletiva da só, Ferrari, que tinha Doriane, Maia, todos os meninos que estão na Academy, na eles estavam lá Academy, sim. naquela. Eu acabei sendo finalista, fui reprovado porque eu não sabia falar inglês, me mandaram embora e foi isso. Putz, No ano seguinte, tinha feito intercâmbio pra melhorar inglês, peguei pneumonia, não consegui fazer seletivo. Aí foi um momento meio tenso, né? Você fica meio desanimado, você fala, tudo dando pô, errado. tudo dando errado, não sei o que fazer. Porque no primeiro ano eu era muito rápida em pista, né? Eles falaram, mostraram isso, eu era muito rápida em pista. Só que, tipo, o fato de eu não saber inglês, quebrou, acabou. Sim, E daí, com 15 anos, foi quando eu fiquei meio parada. Só que a gente tinha começado o contato com a Porsche. A Bia, né? Bia Figueiredo, que cuida da minha carreira, tinha começado o contato com a Porsche. Ele falou da gente fazer algo futuramente, que tinha interesse, que queria conhecer a uhum, categoria e para fazer um treino em algum momento. Enfim, com 15 anos, isso foi em 2022, não deu certo. Em 2023, tá eu com meus amigos na praia, a Bia simplesmente me liga. Antonella, precisa que você esteja em São Paulo. A gente aham. agora tem a chance de falar ali com a Porsche que eles querem apresentar pra gente um negócio, mas você tem que estar em São Paulo amanhã. E eu falo, o que que eu faço? Meu pai tá em Concórdia, eu tô, teoricamente, no fim do mundo de Santa Catarina, numa praia. Aham. Como é que eu vou fazer isso? Dito isso, eu peguei um ônibus no mesmo dia, fui até Curitiba com meus amigos, que a Eles te Portaria acompanharam. me acompanharam até Curitiba. Aí meu pai me pegou em Curitiba, eles pegaram um ônibus de Curitiba até Concórdia e meu pai a gente foi pra São Olha Paulo, só, entendeu? Aí esforço nisso, grande. aí nisso eles falaram, a gente chegou lá, eles falaram, não, a gente tem uma notícia muito legal, a gente gostaria de apresentar um projeto pra vocês, a gente gostaria de ver se vocês topam, que chama Young Racing Academy, que já teve anos antes, mas faz tempo que a gente não tem. Eu acho que o último tinha sido com o Enzo Elias, não tenho certeza disso. Que era teoricamente para preparar pro programa deles, que é o Junior Program, que esse ano tá indo o Matheus Comparato. Sim. E daí a gente falou, não, legal. A gente assinou um contrato, a gente não sabia quem seria o patrocinador, não sabia absolutamente nada, Aham. tá entendendo? Passou uma semana, a gente perguntou isso, até como é que vai fechar a conta se a gente não sabe quem vai ser. Ele falou, não, fica tranquila, isso é o de menos. O Daniel Vin falou pra gente isso. Aí beleza, fomos lá, passou uma semana, fui ver quem que era o patrocinador, eles falaram, Móbil. Conhece? Eu, pô, conheço não. Sim.
muito bem representada a mob pelo Rubinho, já conhecia porque eu acompanhava muito a estoque. Sim. Então, eu já tinha ido no box, já tive contato com as pessoas da mob antes, mas nunca esperava, né, uns apoiadores desse hoje ao meu lado, que inclusive o pessoal é muito incrível. Eu digo, não só o pessoal ali que eu converso, mas de toda a marca em geral, até os distribuidores, eu amo todo mundo ali da marca. Os caras, o povo é sensacional. E aí surgiu essa. E a gente assinou o contrato, não tinha feito treino, não tinha feito nada. Era a primeira vez que eu ia correr de turismo. No meu ano de estreia, eu acabei sendo campeão pela categoria Challenge, decidido na última corrida do ano ali em Interlagos, por isso que eu falo que a gente às vezes pode, né, ter sim, né, como eu disse antes, que pode acontecer muita coisa, né, em Sim. 3 corridas, porque eu acabei ganhando o campeonato por conta de uma corrida que o piloto simplesmente me espremeu no muro e ele acabou sendo desclassificado. E ele acabou perdendo o campeonato por conta disso. E então, fomos pro ano seguinte, fiquei mais um ano ali na Porsche. No meu primeiro ano era mais um ano para tipo adaptação, conhecer como é que funcionava o carro. Eu tive duas vitórias em 12 corridas. Mas eu acho que eu tive umas 3 poles ou 2 poles. Então foi legal. Acabei sendo a segunda mulher mundialmente a ganhar numa categoria Porsche. No ano passado, eu fui vice-campeã por critério de desempate. Com o descarte, a gente era empatado por critério de desempate. Aham. Aí eu acabei perdendo, que daí era por pole. Inclusive, que era com o Mega Mariotti, tá andando ali na carreira hoje comigo também. Só que o que é engraçado, de 12 corridas, eu ganhei 5. Só que eu tive que abandonar em 3. Eu tive 3 abandonos. Uhum. Então isso acabou me quebrando bastante. O azar e a O sorte fazem azar e muita a parte do sorte, automobilismo exato. também. E daí, esse ano, em que eu fui subir pra Carreira Cup, eu digo que foi um ano de muito aprendizado, muito difícil ao mesmo tempo, bastante frustrante, né? Uhum. Inclusive, a gente saiu da última etapa ontem com a Fórmula 1, que era uma etapa que eu tinha muita expectativa. Eh, Mas, assim, além de eu ter a adaptação com o carro, eu acabei tendo bastante problemas com o carro também, de saber acertar o carro. Mudou aqui, querendo ou não, muita coisa, de questão de liberagem de um carro para o outro. Mudou também a minha engenheira. Então, era tudo muito novo para mim Uhum. esse ano. E também o nível de pilotagem. A gente tem Miguel Paludo que ficou campeão. É a 10ª vez que o cara fica Sim. campeão. Entendeu? Então ele não tá ali há pouco tempo. Acho que tá desde 2008 ali na Porsche, antes ainda. Tem o Marçal. Então, assim, são pilotos que eu sempre, desde que eu entrei na Challenge, eu já admirava muito. Então, tá competindo com eles é sempre uma honra muito grande. E um aprendizado muito grande. Mas foi um ano de muito aprendizado, que inclusive eu acho que vale também eu ressaltar que por conta da Mobil, o Rubinho teve que deixar de fazer Eu ia perguntar disso pra você, da sua da, experiência que você É. teve na da Stock Car esse Stock, ano. e a Mobil proporcionou para eu estar lá. Então eu aceitei, foi um dos desafios também desse ano. Então, se a gente for fazer assim, colocar a média um ano, foi Uhum. um ano que eu errei muito, eu errei muito mesmo, mas também o ano passado eu tinha acertado muito. Então eu acertei muito, só que faltou aprender. Sim. Então esse ano eu errei tudo que eu acho que eu não errei o ano passado. E caiu tudo pra esse ano. Só querendo ou não, você sai assim meio pá, cara, que coisa, né? Você sai de 2 anos assim, você entra num ano desse, mas é aquela coisa. Todo momento eu não vou deixar de agradecer, porque foi um ano que eu aprendi muito mais, foi o ano que eu mais aprendi na minha vida, assim, disparado. E é muito bom esses momentos pra gente aprender também como é que tá, ver como é que tá a nossa cabeça, como é que a gente lida com esses momentos. Mas a gente tem que passar por isso, né, agora. Sim, acho que É, igual o Oscar. Eu tenho tempo pra recuperar agora. Eu quero ver o exatamente. Oscar, que tem poucas O próprio semanas. Bortoleto. O próprio Bortoleso. É. Exatamente, sim. Mas eu queria perguntar pra você de como foi esse fim de semana da Stock que você correu no carro do Rubinho. Foi muito diferente a experiência, não só do carro, mas do ambiente da competição em si. Foi muita novidade, imagino, pra você, mas acho que você deve ter ficado bem feliz de ter tido essa chance. Não, fiquei. Foi engraçado voltar pro Porsche depois. Eu vou explicar o motivo. A gente sai de um carro, né? Ali. Que tem, por exemplo, um carro super equilibrado e bastante dianteiro. A gente pode dizer que o Porsche é um carro até que fácil de pilotar perto do estoque naquele momento que eu tava. Porque a categoria Stock Car tá no processo de evolução ainda. Uhum. Então tem muita coisa pra acontecer, tá mudando muita coisa ali no meio. Então você fica naquela, né? E o estoque,
ele não tem ABS. Eu nunca tinha andado num carro sem ABS desde que eu entrei na Porsche. A Porsche, ela tem o ABS. Então, assim, pô, nas primeiras vezes ali só que demorei pra entender o carro, falava que tinha muita frente, porque acaba que o Porsche acaba, por ser um carro um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais pesado até mesmo, ele fica mais dianteiro. Então eu fiquei, putz, nossa, que diferente. Então, os primeiros 45 minutos ali do treino, que eu dava 5 voltas, parava, 5 voltas, parava, eu fiquei bastante assim tensa, porque eu tava conseguindo entender o Desconfortável. carro, entendeu? Tava complicado. Mas foi passando, eu fui tomando confiança no carro. Inclusive, eu fiz algo que eu nunca tinha feito na Porsche antes, que era rodar sozinha. Entendeu? Então eu tava buscando o limite ali no estoque pra entender o carro bem e conseguir representar um cara que pra mim sempre foi um ídolo. E querendo ou não, era uma responsa muito grande, velho. Sim. Sim. Substituir o Rubinho é um cara. A Bia Figueiredo, que hoje cuida da minha carreira, e o Rubinho, que é meu parceiro de móvel ali, sempre foram. Se você pegar nas entrevistas desde os meus 9 anos, eu sempre falei que os caras são meus ídolos. Então Uhum. isso não vai mudar pra mim tão cedo. Então eu tava com aquilo na cabeça, falei, putz, nossa, você fica naquela. Mas todo o pessoal ali da Full Time, né? Tem muita gratidão ao maior, todo o pessoal da Full Time me deixaram tudo muito leve, muito tranquilo. Me recepcionaram tudo bem, muito bem. E foi um final de semana de muito aprendizado. Enfrentei problema com o motor, enfrentei problema com a turbina, no sábado e no domingo, Uhum. mas não tinha o que eu fazer. Eu tava ali pra aprender, pegar tempo de voo, e foi muito legal, assim, tudo vivenciar um final de semana ali correndo na Stock Car. Só que aí, quando eu voltei pro Porsche, agora na etapa da Fórmula 1, a gente vem pra um carro que daí tem ABS e não tem turbina. E ali na Stock você tem que cuidar, porque quando você aciona o pé de uma vez ali, você bota o pé de uma vez, ele dá uma tracionada ainda. É um negócio que eles estão procurando evoluir ainda, né? E daí eu fui ali no Porsche, no único treino que a gente teve em Interlagos, eu sentei pra ver o data e falei, nossa, que estranho. Mas antes disso, eu já tava na pista, o pessoal freava em cima de mim. Eu freava ali na placa dos 120, o pessoal tava freando na placa dos 80. Eu falei, nossa, o pessoal freia dentro, né? Como é que para? Corajoso. Corajoso. Fui olhar o data depois da telemetria. Meu, a pressão de freio inexistente. Tinha que fazer isso aqui, né? Que é o normal, você fazer o Sim. Vzinho. Quando você faz o Vzinho, quer dizer que você tá bem. Vamos fazer um retângulo. Ele falava, nossa, entendi. Fui pro quali na sexta-feira. Aí eu falei, tinha alguma coisa errada no carro. Ele falou, não, Antonella, agora você tá freando muito. No sábado o carro quebrou. Mas eu acho que foi muito legal toda a experiência que eu tive na Stock, eu aprendi muito. Até mesmo conversar com a equipe, né? Porque a gente acaba tendo todo um pessoal. Por a Porsche ser uma categoria monomarca, tem de monogestão, no caso, ela acaba tendo uma equipe para todos os pilotos, Sim. né? Tem gente que leva engenheiro de fora e tudo mais, só que eu não tive essa verba ainda. Então, eu tô mesmo ali com o pessoal da Porsche, que são muito bons, muito competentes, quanto os que o pessoal traz de fora. E daí, nisso, eu tive essa experiência de poder conversar com milhares de engenheiros ali na full time, com todo mecânico, poder acompanhar a desmontagem, a montagem, o alinhamento do carro de pertinho, perguntar tudo e mais um pouco, sair do autódromo lá do Velocitar, 9 da noite, para acompanhar o que eles estavam fazendo no carro. Então foi assim, muito legal, uma experiência única, que com certeza eu vou levar pro resto da minha vida. Antonella, eu queria pegar uma última pergunta em relação ao que você falou do Rubinho e da Bia, mas mais especificamente sobre a Bia Figueiredo, que acho que é um ícone do nosso automobilismo brasileiro, mas o trabalho que ela faz para a inclusão feminina no automobilismo é um trabalho muito único. Até vi ela em Interlagos esse fim de semana com o programa do Girls on Track, ela sempre está muito envolvida com essas coisas. Queria que você contasse um pouquinho, se você viu a Bia correr, se ela foi de fato uma inspiração, porque a gente tem pouquíssimas mulheres pilotando no automobilismo, seja no Brasil, seja fora daqui. Queria saber como é que foi essa sua relação, como é que é, na verdade, essa sua relação com a Bia. Ah, eu conheci a Bia pirralha ainda. Meu pai colocava pra assistir. Aham. Então, sempre vi a Bia, acompanhei uma boa parte aí da carreira da Bia desde pequena. Então, a Bia sempre se tornou uma referência pra mim. E quando ela entrou na estoque foi o meu maior desejo, porque quando eu tive 9 anos de idade, eu tinha saído do meu acidente, eu tinha perguntado pro meu pai se ele podia me levar na estoque, porque eu precisava ir agradecer os pilotos. E a Ah, Bia não sim. tinha gravado o vídeo pra mim, eu fiquei muito chateada. E daí eu fui até lá, aí o Edu Bassani, né, que é engenheiro, tem equipe na Fórmula 4, que não é o meu primo, antes que pergunte, não tenho nada a ver com a família Bassani.
o Me sobrenome só é apresentou, igual. me apresentou pra Bia. E nisso a Bia foi começando a me acompanhar também e foi vendo meus resultados. E gostou, então a gente criou ali um, um projetinho pra ela cuidar da minha carreira ao lado do Walter. Então a gente foi alavancando isso, ainda era bastante nova, então tinha que esperar um tempo até eles começarem a fazer tudo parte disso. E depois disso a gente foi criando vários vínculos, abrindo várias portas. Foi basicamente isso. Mas a Bia, sim, ela tem, você falou que acompanhou ela fazendo o programa das meninas, né? Isso. A Bia hoje tem a confederação, né, presidente da Confederação Feminina Brasileira, que é algo super legal, que tem vários projetos muito bacana. O mais esperado é esse, que ela seleciona, acho que meninas de entre 17 a 22 anos, se eu não tô enganado, posso estar falando besteira, de 7 a 22 anos para ir fazer esse tour pela Fórmula 1, que é algo muito legal, e é tanto para engenheira, mecânica, para quem quiser. Sim. E tem projetos específicos, por exemplo, eu gostaria de ter uma experiência uma vez em trabalhar na estoque. Eles têm esses projetos para mulheres, que daí quem está fazendo engenharia pode ir trabalhar em algum momento lá, enviando currículo, passando pela fase de seleção. Então, ela vem abrindo muitas portas para as mulheres, gerando muito interesse. Inclusive, a minha equipe na Porsche é 100% feminina. A minha engenheira e a minha mecânica são mulheres, assim. A minha mecânica, ela eu acho que ela tem 1,55 de altura. Ela pesa, eu acho que 45 quilos. Mas cara, tipo, é de se impressionar o jeito que eu vou falar, a Maria, né, que trabalha comigo, faz o trabalho dela. Ela pega os pneus, você fala assim, como é que ela pega os pneus com isso aqui de altura? Ela é menor que eu, não sou muito alta. Eu falo, nossa. E daí a gente sempre brinca, mas todas as meninas são os amores. Inclusive tem pra Porsche, tem pra estoque, tem pra truck. Então ela vem criando várias coisas muito legais para as mulheres, assim, que realmente querem entrar no mundo do automobilismo. Ela vem abrindo essas portas, algo que eu não tinha visto antes, né? Não tinha antes no nosso automobilismo brasileiro. Sim, com certeza. Antonella, pra gente fechar, então, queria saber suas projeções de carreira. Você andou de estoque esse ano, gostaria de ter uma chance de correr na estoque? O que você planeja para o seu futuro? O que você gostaria de fazer nessa sua carreira no automobilismo? Que você está apenas começando, você está com 19 anos, né? Para não falar besteira. É, O que você planeja? O que você gostaria de alcançar? Categorias que você gostaria de correr no automobilismo? bom, o meu maior sonho hoje, né, como meta é correr no Hypercar ali do WEC. Eu sempre falava que era no Hypercar da Porsche, mas a Porsche A saiu do Porsche WEC, vai mas sair agora. eu Mas tem lá acredito que no ela vai IMSA nos Estados voltar. Unidos Tem, ainda, então tem, tem tem. essa oportunidade também. Então, agora a gente vai esperando, né? Sou muito nova, tem muita coisa pra acontecer. Finalizei 3 anos agora na Porsche. Vamos ver se a gente vai pra um quarto. Vamos ver se de repente a gente vai pra uma Stock. Vamos ver se de repente a gente vai pra uma NASCAR. Talvez eu vá correr de caminhão com a Bia. Então, assim, a gente tem que aguardar pros próximos capítulos. Agora, terminar o ano, esperar tudo acontecer. Eu tenho que muito agradecer a todos os meus patrocinadores que estiveram comigo durante todo esse tempo. A Mobil, a própria Halmac, a Volda, a todo esse pessoal, o Pneu Best, a todo mundo que vem me apoiando sempre e está comigo aqui nas pistas. Eu acho que pro ano que vem é um ano que promete muita coisa, é um ano como esse ano foi um ano de aprendizado, acho que ano que vem seria um ano de mostrar resultado. Uhum. Então, vai que vamos para mais um ano ali na Porsche Cup, vai que a gente sai. Então, assim, tá tudo muito em aberto ainda, não vou falar nada, agora a gente tem que esperar para os próximos capítulos. Então tá bom, então a gente vai ficar nesse suspense aí pra saber o que você vai fazer, não só pra próxima temporada, mas também para os outros anos, pra sequência da sua carreira. E aí, agora a gente vai fazer a nossa pausa rápida. Falando em Mundial de Endurance, a gente vai fazer aquele nosso pit stop de troca de pilotos. O Leonardo Félix vai sair aqui e aí eu me despeço. Léo, muito obrigado pela participação com a gente aqui mais uma vez. Te vejo na próxima. Valeu, Andrezão, valeu, Antonella, parabéns aí pela carreira, muito novinha, já passou por muita coisa, não é Muita mesmo? coisa. E vamos que vamos, até a próxima. Tchau, Léo, Valeu, Léo. obrigado. E aí, agora o Léo sai do nosso carro aqui na nossa mesa do Velocidade CBN e vem a nossa querida Cris Bertelli aqui com a gente mais uma vez, colega do Geleb, para fazer as últimas perguntas para Antonella. Cris, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Fica à Obrigada, vontade para André. fazer as perguntas para Antonella. Olá, Antonella, tudo bom? Bem, Prazer. você. Eu vou tentar aqui trazer um pouquinho de uma relação entre corrida e um pouquinho de investimento. Você estava falando sobre a sua carreira e falou aí das suas últimas experiências, o quanto você testou
ir até o limite. Você é destemida assim também quando se fala em investimento? Eu vou ser bem sincera, às vezes eu dou umas arriscadas sim mesmo. Já perdi também bastante dinheiro com meu pai sempre me aconselhando, mas ele fala que é assim mesmo, que é coisas da vida. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas inclusive eu estava procurando até esses dias de curso de investimento, porque eu estava sendo muito burrinho, eu acho. Mas eu gosto muito desse negócio de investimento, tô sempre muito por dentro. E aí você falou um pouco do seu pai, você tem uma equipe que te acompanha nessa área? Como que você está organizada? Tem eu. Uma equipe de uma só. Não, meu pai e meu Gindo, eu digo que eles são muito espertos nesse sentido de investimento. Então, ele sempre vem me aconselhando e falando que a maioria dos passos que eu pra fazer, mas eles preferem que eu faça sozinha, sem muito palpite deles, pra eu aprender a me virar sozinha, pra entender como é que funciona tudo sozinha, que eles falam que é melhor. Que legal, que legal. Então você está dando seus próprios passos. Exato. E o que que você considera, então, quando você olha para quando você começa a dar os seus passos, o que que você observa, o que que você considera? Nossa. Ah, depende, né? Eu acho que a gente arrisca muito. A gente tem que sempre arriscar muito. Eu não digo não só com o investimento que a gente tem que fazer isso, mas como na nossa própria vida mesmo. Eu digo no automobilismo mesmo, a gente sempre tá arriscando todo segundo, todo minuto, a gente sempre tem que arriscar algo novo. Eu não digo que seja diferente com investimento. Eu acho que quanto mais a gente arrisca, mais a gente aprende. A gente também vai errar muitas vezes, mas é com esses erros que a gente acaba, né, entendendo mais de como funciona, ficando mais esperto para uma próxima vez. Mas é isso. Ah, perfil arrojado, então, hein? Nas pistas e fora delas, pelo jeito. Obrigada, Antonella. Obrigada. Obrigada, André. Obrigado, Cris. Antonella, então queria agradecer. Com isso, a gente chega ao fim do nosso Velocidade CBN de hoje. Muito obrigado por ter tirado esse tempinho para vir aqui com a gente. Sei que foi um fim de semana difícil em vários aspectos para você. Fim de semana muito cansativo também. Espero que você possa dormir e descansar aí ao longo dessa semana. Se vocês ouviram um barulhinho de fundo aí durante a gravação, de uns funga-fungas, eu e a Antonella aqui estamos um pouquinho resfriados, que o clima de Interlagos, ele mexe com a gente. Fica frio, fica sol, chove, muda muito a temperatura e é comum depois, no fim de semana, você estar um pouquinho resfriado. Antonella, então, muito obrigado mesmo de verdade pela participação aqui com a gente. Portas abertas para você voltar e estaremos na torcida aí por você, seja na Porsche, seja na NASCAR, seja na Stock Car ou até mesmo no Mundial de Endurance. Não, muito obrigada aí, André. É um prazerzão. Agradecer a todo mundo que esteve aqui, escutou até o final. Os fungos, eles são. Como é que fala? São resultados de muito esforço durante o final de semana de Exatamente. Interlagos. Querendo ou não, Interlagos é uma loucura. Toda quem tava lá sabe. Mas é isso. Agora vamos dar uma descansadinha. Dormir mais 12 horas hoje, eu espero, né? É isso. Gente, para você que está ouvindo, assistindo o nosso podcast, vou deixar aqueles últimos pedidos de novo. Se você está no YouTube da CBN, não se esquece de deixar o seu like aqui na saída, que é de graça e ajuda muito a gente na divulgação do podcast. Deixa aqui nos comentários também o que você achou da corrida esse fim de semana. Se você acha que o Lando Norris vai ser campeão mesmo, quem que você está na torcida, deixa aqui nos comentários embaixo. E claro, compartilha o episódio para todo mundo ouvir, não só a análise da Fórmula 1, mas também a entrevista muito legal que a gente fez aqui com a Antonella. E para você que acompanhou a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça também de deixar a sua avaliação e de compartilhar também esse podcast com todo mundo que gosta e que acompanha automobilismo. A gente vai fazer uma pausa de uma semana, na próxima segunda não tem episódio, a gente volta daqui a 2 semanas para fazer todo o pós-corrida do GP de Las Vegas. Velocidade CBN dessa semana fica por aqui, um abraço e até a próxima. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.